Olá pessoal, tudo bem? Os Estados Unidos já investiram aproximadamente 114 bilhões de dólares na Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Além disso, os Estados Unidos é o principal líder no cenário geopolítico internacional que articula uma aliança militar contra a Rússia, ou pelo menos em apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia desde 2022. Além dos Estados Unidos ser o maior financiador, articula principalmente a OTAN e, claro, os países sob a influência dos Estados Unidos já disponibilizaram muitos armamentos, ajuda humanitária e outros bilhões de dólares à Ucrânia nessa guerra que começa ali em fevereiro de 2022 a partir da Operação Z, Operação Especial de Moscou contra a Ucrânia / OTAN. Nós temos então uma guerra que já consumiu bilhões de dólares, nós temos uma guerra que já infelizmente tirou a vida de milhares de pessoas e parece que não há um fim no horizonte. Apesar disso, entretanto, nós temos cada vez mais questionamentos até que ponto os países devem financiar a guerra entre Rússia e Ucrânia. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes. Deixa o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Isso é muito importante porque ajuda o nosso canal, o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Lembrando que aqui o conteúdo é de qualidade e sem dancinhas. Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos comentar a respeito dessa imensa ajuda dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e, claro, a crise que enfrenta a sociedade norte-americana em relação ao apoio ou não apoio que se deve dar à Ucrânia diante da guerra com a Rússia. Outro recado importante é, se você quer aprender geopolítica e não sabe qual caminho seguir, não deixe de consultar o nosso e-book. O link está na descrição do nosso vídeo. É só você clicar, preencher ali o seu nome, o seu e-mail, que você baixará o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo e saberá quais caminhos estudar para entender tudo o que acontece no planeta Terra. Vamos observar aí então uma pergunta que se avoluma, o dinheiro acabou? Essa pergunta é importante, que nós tenhamos clareza. Segundo o Pentágono e o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, há poucos recursos para mandarem à Ucrânia, recursos econômicos, dinheiro, dólares, tudo bem? E aí você tem uma enorme discussão dentro da sociedade americana e também dentro da sociedade política dos Estados Unidos se deve ou não mandar e injetar mais dinheiro para a Ucrânia. Essa perspectiva tem se aprofundado e colocado em oposição grupos políticos importantes norte-americanos, tudo bem? E é isto que tem feito boa parte do governo Biden se desgastar junto, em especial a Câmara, não é? Dos representantes ali no território americano. Observando aí o nosso slide, nós temos a foto, né, deste indivíduo cujo nome é Matt Gaetz, tudo bom? Este homem promoveu um processo de destituição de um outro, este daqui, que é o Kevin McCarthy. Então você tem dois deputados do Partido Republicano com visões de mundo distintas e um racha significativo dentro do Partido Republicano, o partido inclusive do qual ou pelo qual concorre Donald Trump à eleição nos Estados Unidos, ou pelo menos pretende assim fazê-lo, e está ali disputando as primárias. Então vamos observar este representante dos Estados Unidos que foi destituído e este que promoveu a sua destituição e, claro, fazendo a contextualização e lembrando que estamos tratando do chamado Partido Republicano, uma das maiores forças políticas dos Estados Unidos. Notem vocês, o Partido Republicano hoje tem a figura de Donald Trump, que é a mais importante de longe em termos de possibilidade de presidência dos Estados Unidos, e tem o Ron DeSantis, que vem logo na sequência. Então estes dois candidatos à presidência nos Estados Unidos, ou assim pretendem fazê-lo, ok? Estão concorrendo às prévias, têm uma visão de que os Estados Unidos deveriam barrar ou minimizar ou mesmo se isentar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então são dois candidatos que já deram declarações de que o apoio que os Estados Unidos têm dado à Ucrânia tem sido um apoio muito exagerado, porque não é uma guerra que pertence aos Estados Unidos, em especial essa visão do Donald Trump, não é? Que inclusive quando a OTAN vai fornecer à Ucrânia ali as bombas de fragmentação, o Donald Trump se opôs, inclusive. Tudo bom? Então nós temos este Partido Republicano votando a destituição do
presidente da Câmara, que é o Kevin McCarthy. Nós já vamos entender o que aconteceu ali, tá claro? Os Estados Unidos já enviaram 113 bilhões de dólares à Ucrânia, é um número muito significativo de recurso econômico. Faremos a contextualização, já começamos. O impasse, as visões diferentes, quem é quem, e claro, trumpistas, apoio popular e o teto de gasto nos Estados Unidos, tudo bem? Então, o que motiva, em boa parte, questionarmos se a ajuda à Ucrânia deixará de existir ou deixa de existir é porque o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos foi destituído. E é este homem que, em boa parte, aprova o orçamento ali pedido pelo presidente, pelo Joe Biden, de que haja uma aprovação, de que mais recursos sejam enviados à Ucrânia. Então você tem uma crise de perspectiva de apoio à Ucrânia ou não, muito séria nos Estados Unidos. Quando nós observamos ali, há uma sim divisão interna muito séria, conforme dá para perceber, nos Estados Unidos, não só no âmbito dos partidos políticos, mas também no âmbito da própria sociedade americana. Tem crescido o número de pessoas que acham que os Estados Unidos não devem financiar a Ucrânia na guerra, porque os Estados Unidos têm que investir os recursos econômicos na sociedade própria americana. Então esta é uma perspectiva crescente e certamente os candidatos à eleição presidencial nos Estados Unidos vão buscar surfar um pouco nessa perspectiva, caso eles acreditem nela. E o caso mais notável, conforme nós já dissemos aqui nesse vídeo, é o Donald Trump, que não acha que essa guerra é uma guerra na qual os Estados Unidos deveriam estar tão envolvidos assim com o apoio econômico como tem feito, certo? Bom, então é uma divisão crescente interna. Os Estados Unidos, conforme nós dissemos, já enviaram aí bilhões de dólares, ok? Em maio, inclusive, tem um detalhe importante aqui a ser observado. Em maio, nós tivemos os Estados Unidos com uma dívida interna gigante de 31 trilhões de dólares. 31 trilhões de dólares é a dívida, o teto da dívida dos Estados Unidos, que foi suspensa. Então, os Estados Unidos votou a suspensão do limite ali de dívidas até janeiro de 2025. E aqui entra um X da questão importante. Enquanto você tem os Estados Unidos votando o teto, aumentar o teto da dívida norte-americana, nós temos a população percebendo da seguinte maneira: para lá, a gente aumenta o nosso teto de dívida e, ao mesmo tempo, nós temos dinheiro sendo investido numa guerra que não é nossa necessariamente. E é claro que há uma insatisfação popular nesse sentido e os políticos, em especial do Partido Republicano, acabam, por sua vez, se apoiando nessa perspectiva e criticando aí, portanto, a política do governo Biden, que estaria arrastando os Estados Unidos a uma guerra que não pertence aos Estados Unidos. O grande porta-voz dessa perspectiva é Trump, conforme dissemos. Houve, então, a suspensão da dívida, o Congresso norte-americano vota, e o detalhe ali é que o Kevin McCarthy era o presidente da Câmara, que foi, por sua vez, quem vai discutir com Joe Biden e vai acabar aprovando junto à votação, não é? A votação ali foi mais ou menos, foi de 317 votos favoráveis ao aumento a suspensão do teto de dívidas, enquanto que 117, em especial do Partido Republicano, gostariam de ter não votaram dessa maneira, ok? Então você tem uma Câmara dos Representantes nos Estados Unidos dividida, mas sendo apoiado ali, por fim, o projeto do Biden de suspensão do teto de gastos, né? E o detalhe, esse Kevin McCarthy, portanto, quando ele vota assim, no último instante, favoravelmente ao governo Biden, você tem que ele acaba tendo desafetos dentro do Partido Republicano. E alguns vão até dizer que isto faz com que tenha sido fritado dentro do Partido Republicano o presidente da Câmara dos Representantes, ok? Pelo fato dele ter votado junto com Biden ou junto com o Partido Democrata o aumento ali do teto de dívidas dos Estados Unidos, tudo bem? Agora, tem um outro aspecto importante. O Joe Biden está num processo de impeachment que foi aberto, ok? E o Kevin McCarthy deu continuidade ao processo de impeachment de Joe Biden. E, portanto, ele também perde aqui muitos apoios eventuais e fica, enquanto persona não grata, também dentro do Partido Democrata. Então, é um representante, é um deputado americano que acaba tendo oposição muito forte dentro do próprio governo, ou do partido do governo, e, claro, dentro do Partido Republicano, e então se viu em maus lençóis. E a votação da sua destituição teve um apoio
maciço do Partido Democrata, o partido do governo e, claro, uma parte ali, pelo que se discutiu aí na imprensa, 8 deputados republicanos acabaram por aceitar e votar sim pela destituição do Kevin McCarthy. Ok? Só que o detalhe, estamos num contexto quando o governo Joe Biden pede ao Congresso que se vote aí uma ajuda militar na casa de mais 24 bilhões de dólares. Então nós temos aqui uma votação a ser levada adiante do apoio econômico dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. Tudo bem? E aqui, ao mesmo tempo, ou na sequência, nós vamos ter o presidente da Câmara sendo destituído, elevando um nível de crise e tensão muito forte dentro dos Estados Unidos. Então, quem é quem nessa disputa? Em boa parte, Trump, Ron DeSantis, os principais candidatos à eleição nos Estados Unidos pelo Partido Republicano, se opõem a mais ajuda, a mais recursos para a guerra na Ucrânia. Em boa parte, respondendo a uma demanda popular que tem sido crescente. Nós temos outra parte do Partido Republicano que acha que não, que os Estados Unidos devem sim seguir a perspectiva do governo do Joe Biden e continuar investindo na guerra contra ou ajudando a Ucrânia contra a Ucrânia. Né, contra a Rússia, melhor dizendo. Perfeito? Então nós temos aí uma divisão. Inclusive o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que é candidato também à presidência ali pelo Partido Republicano, que é o Mike Pence, que inclusive foi vice-presidente de Donald Trump, tem uma perspectiva de que sim, os Estados Unidos devem investir economicamente na Ucrânia contra a Rússia, certo? A perspectiva é que se a Rússia ganhar a guerra, simplesmente ficará em aberta a discussão do quanto os Estados Unidos não conseguem barrar países com projeções de poder global, que sejam, na concepção, inclusive dele, ditatoriais e assim por diante. Isto demonstraria uma certa fraqueza dos Estados Unidos diante do mundo e, claro, diante da Rússia. Então, neste cenário e nessa perspectiva, nós temos que sim, repita-se, os Estados Unidos devem investir na Ucrânia para que a Ucrânia não seja engolida pelos interesses da Rússia. Em boa parte, esta é a visão majoritária dentro do Partido Democrata hoje. E poucos ou alguns, representantes dos Estados Unidos por parte do Partido Republicano também pensam assim. Mas aquela ala mais favorável ao Donald Trump tem uma visão distinta e é isso que tem dividido, sobretudo, as eleições internas nos Estados Unidos, conforme nós estamos acompanhando, tudo bom? E, claro, levou agora à destituição do Kevin McCarthy, que é uma votação muito histórica e importante. Por quê? Isso só aconteceu uma vez no século XIX, salvo engano. Vejam só, e da onde vem o dinheiro? Essa é uma pergunta importante que nós temos que nos fazer. Nós vemos que de todo o apoio dado à Ucrânia, vários países você tem aí, desde 27 de fevereiro a 7 de junho, 25 bilhões vieram dos Estados Unidos nesse período. O segundo colocado tem menos que 10%. Ou algo próximo a 10% apenas do dinheiro alocado para a Ucrânia, que é o Reino Unido, que o detalhe é o mais importante aliado dos Estados Unidos na Europa Ocidental, ok? Nós temos a Polônia em terceiro lugar aí nesse momento, ok? E depois você tem a Alemanha e assim por diante. E se vocês somarem aí o Reino Unido, a Polônia, a Alemanha, o próprio Canadá, esses recursos não equivalem aí a 30% do que os Estados Unidos já investiram na Ucrânia, ok? Em termos de recursos econômicos. Então, de longe, os Estados Unidos é o principal país que financia a Ucrânia em termos de recursos econômicos. Se, eventualmente, os Estados Unidos realmente deixarem de investir dinheiro na Ucrânia, certamente a Ucrânia se verá em muitos maus lençóis e não terá condições de resistir a ocupação ou invasão, chame como quiser, militar da Rússia em seu território. Aliás, esta destituição do McCarthy nos Estados Unidos faz com que a Ucrânia fique com o cabelo em pé e muito alerta e teme que o apoio não venha mais como tem vindo. E isto certamente comprometeria, inclusive, a própria vida do Zelensky, caso não haja uma pacificação. E, claro, a Rússia, neste cenário, com a ocupação dos territórios todos ao leste ali da Ucrânia, conforme nós temos hoje. Tudo bem? Então, o dinheiro, em boa parte, vem dos Estados Unidos e, claro, perder esse apoio, sem dúvida, faria da Ucrânia um país em maus lençóis sujos. No mais é isso.
E se você quer aprender geopolítica com curso focado em aprender a geopolítica dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da União Europeia e etc., não deixe de consultar também no link na descrição aqui do nosso vídeo. Geopolítica para Entender o Mundo é o nosso curso Território Geopolítico, onde temos ali um grupo no WhatsApp, todos os dias discutindo com os alunos os principais temas da geopolítica internacional. Com certeza os alunos ficam muito mais inteligentes depois que estudam nosso curso, assistem nossas aulas ao vivo e todos os dias são informados via o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E claro, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal!